Olá, sou Heloísa Moreira e eu servi na missão Argentina Santa Fé. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho sobre a minha missão e minha experiência como missionária. Então, na verdade, eu não tinha alguma expectativa correta do que esperar de estar na Argentina. Eu esperava que muitas pessoas iam me perguntar sobre futebol, coisa assim, né, pelo fato de ser Argentina e Brasil. E, enfim, as pessoas me receberam incrivelmente bem. Fui muito bem-vinda em cada lugar que passei lá, que fiquei lá. E realmente foram muito gentis. Eu amo essa cultura deles, de sempre estar convidando alguém para ir na sua casa para tomar um mate ou para comer alguma coisinha e com mate junto. E a cultura também, da maneira que eles são orgulhosos por ser de onde são, por ser argentinos e porque pelas ricas coisas que eles têm no país deles. Então isso me surpreendeu bastante, me chamou muito a atenção. O orgulho que eles têm de ser argentinos e de viverem lá e de estarem lá e tudo. Então eu achei isso bem legal. E também sobre a cultura do mate, é uma que eu gostaria de focar um pouquinho, porque eu achei bem interessante como eles utilizam o mate, que é tipo o chimarrão que temos aqui no sul do Brasil, para conectar com as pessoas. Eles utilizam isso de uma maneira muito comum e muito normal de conectar com as pessoas com o mate. Então eu aprendi a gostar de mate lá e foi uma maneira incrível, uma ferramenta incrível que eu tive para me conectar com as pessoas da Argentina e para fazer amizades também e para desenvolver relações com eles e relações de amizade com eles e realmente ter essa conexão e aprender mais deles também. Então isso foi incrível. E sobre o clima, eu morei entre duas províncias, então dois estados, que seria a província de Santa Fé e de Entre Rios. E elas são mais ou menos no meio da Argentina, então lá faz muito calor, muito calor. Foi até interessante que muitas pessoas, por eu ser do Brasil, por ser um país tropical, o Brasil, todos pensam que faz muito calor aqui, realmente faz, mas lá, pra mim, fez muito mais. Como o maior grau de calor que eu tive foi na missão, que foram 47 graus. Porque lá é como um poço, como um buraco assim, e tem o rio, o que faz com que seja muito úmido também. Então faz muito calor e muita umidade. E sim, 47 graus foi o mais alto que eu peguei em toda a minha vida até agora. Então foi uma loucura, mas foi muito bom também, muitas histórias. Eu acho que, não que eu não tenha escutado, mas é o que eu gostaria de falar mais, de focar mais aqui hoje, seria o fato de eu ter me focado, me cobrado muito ao ter chegado lá, pelo fato de estar vivendo uma nova cultura, aprendendo um novo idioma. Eu acho que no princípio, no começo da minha missão, eu me cobrei demais por não ter o espanhol perfeito, ou por não saber perfeitamente o que eu estava fazendo, ou como fazer para cumprir com o propósito que eu tinha como missionária. Então, eu acho que seria isso, como confiar mais plenamente em Deus, deixar tudo nas mãos dele e, obviamente, fazer a nossa parte, nos esforçar cada dia, me esforçar cada dia para fazer a minha parte, mas confiar plenamente em Deus nesse processo de aprender e nesse processo de adaptação também. E sim, desfrutar esse processo. Então, não se frustrar e não se estressar com o processo, mas desfrutar esse processo de adaptar-se à vida missionária. O que é incrível e, sim, é incrível e é muito bom também desfrutar desse processo. E eu aprendi, no começo me frustrei, no começo me cobrei muito, me estressei muito por não saber perfeitamente o que eu estava fazendo, por não saber perfeitamente o espanhol, mas depois eu aprendi, confiei em Deus e confiei em Deus nesse processo e desfrutei completamente do processo, o que foi incrível e fez com que a experiência fosse ainda mais significativa na minha vida e para mim. Então, eu acho que esse conselho eu daria. Confia no Senhor, confia no processo que é de adaptar-se à vida missionária, faça a sua parte e desfrute esse processo, porque é incrível e é a obra de Deus, então não tem como dar errado. Então, servir uma missão sempre foi um desejo que eu tive desde jovem, porque na minha família eu nasci com minha mãe já batizada, o meu pai ainda não era batizado, mas quando meu pai se batizou eu era muito pequena, tinha 3 anos, não,
tinha 5 anos, quando meu pai se batizou. Então, como eu cresci na igreja com meus pais ali, já frequentando, mas eles são conversos. Ou seja, eles foram introduzidos ao evangelho também. Alguém apresentou para eles o evangelho para que eles pudessem conhecer e para que eles pudessem se aproximar de Jesus Cristo. Então, alguém lá no passado fez esse convite para eles. E eles aceitaram esse convite. E o que os fizeram membros da igreja, o que fizeram com que nossa família também estivesse alicerçada no Evangelho de Jesus Cristo. E eu vejo o quanto isso ha abençoado a minha vida, o quanto o Evangelho tem abençoado a minha vida e a vida de minha família, da minha família. Então, por todas as bênçãos que temos recebido, que eu tenho recebido e reconhecido a mão de Deus em todo esse processo, me fez com que eu tivesse esse desejo de ser uma missionária, de ser uma representante do meu Salvador Jesus Cristo e também representar minha família, porque no mesmo momento que na plaqueta temos o título de sister ou elder, ou também de hermana, no caso para quem serve em lugar que fala espanhol, como foi o meu, e depois tem o nosso sobrenome e o nome da igreja, destacando o nome do Salvador Jesus Cristo, porque somos representantes dele. Mas também tem o nosso sobrenome, porque ali está demonstrando que representamos nossa família. Então, acho que, para mim, toda a minha missão foi uma experiência incrível. Eu tive muitas experiências incríveis, com pessoas incríveis, ao longo desses 18 meses que eu servi como missionária. Mas o que eu gostaria de focar aqui agora é nessa experiência incrível que eu tive de representar com a meu Salvador e literalmente andar com ele, aprender mais dele, me aproximar mais dele e ao mesmo tempo poder representar a minha família. E como o Evangelho tem me abençoado, como o Evangelho tem abençoado a minha vida e a vida da minha família. E como o Evangelho de Jesus Cristo e o Salvador Jesus Cristo traz luz e alegria em nossas vidas. E uma experiência pequena, bem interessante também, e que eu amo compartilhar com as pessoas. Tive com muitas pessoas, mas na minha terceira área, no terceiro lugar que eu morei na minha missão, estávamos ensinando esse grande amigo que eu tenho, que se chama Miguel, e ele tinha dúvidas, ele tinha incertezas, mas ele tinha o desejo de se aproximar do Salvador Jesus Cristo. E não foi um processo tão rápido, foi um processo um pouquinho mais lento, foi passo a passo. E foi incrível que eu pude estar lá nesse passo a passo e pude ver e presenciar este progresso que ele teve. E realmente foi incrível para mim ver isso e poder fazer parte disso, de representar meu Salvador e de ajudar ele nesse passo a passo que ele teve que dar e que ele deu em sua vida, porque realmente nesse momento eu pude reconhecer um pouquinho, ou ver um pouquinho como o Senhor é com nós, como o Senhor trabalha conosco, como ele realmente tem paciência, mas ele também nos dá o total amor, suporte, apoio e ajuda que nós precisamos para nos aproximarmos dele e para termos a verdadeira felicidade. Então, uma frase e uma citação, na verdade, que me marcou muitíssimo da minha missão, e eu sempre compartilhava com as pessoas, é que a alegria que sentimos em nossas vidas não depende das circunstâncias que estamos vivendo em nossas vidas, mas sim do foco que temos em nossas vidas. E se o nosso foco for o nosso Salvador Jesus Cristo e seu Evangelho, não importa o que esteja passando em nossas vidas, mas sempre sentiremos a verdadeira alegria. Eu posso testificar disso porque eu senti a verdadeira alegria cada dia na minha missão, com o propósito que eu tinha como missionária de convidar e ajudar as pessoas a se chegarem a Ele, a se chegarem ao meu Salvador Jesus Cristo. E ao mesmo tempo de eu estar ajudando as pessoas a se chegarem a Ele, de eu mesma ter me achegado a Ele, de poder ter conhecido mais de meu Salvador e ter sentido mais do amor dele em minha vida e na vida de todas as pessoas ao meu redor. Então, realmente foi uma experiência incrível, uma experiência que mudou completamente minha perspectiva e mudou completamente a minha visão de saber quem eu sou e de saber quem as pessoas ao meu redor são também. Somos todos filhos e filhas de Deus e que Ele nos ama perfeitamente. Mesmo que somos imperfeitos, Ele nos ama perfeitamente.
e Ele capacita a quem Ele chama. Assim como Ele me capacitou para ser uma missionária e cumprir com o meu propósito as pessoas em Santa Fé, Argentina, eu sei que Ele vai e capacita cada um de seus filhos também em qualquer missão que for chamado para servir. Porque Ele nos ama e sua obra é perfeita e é a obra mais importante do mundo. Então, realmente, eu amo minha missão, eu amo poder compartilhar sobre a minha missão, porque são experiências incríveis e que me mudaram e realmente me ajudaram a entender muito de quem eu sou e qual é o meu propósito. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção e por terem escutado um pouquinho sobre a minha missão. E sim, tchau!